Galera, estamos de volta então com a nossa programação. E a nossa programação é o apoio do que mesmo, Douglas? Quem é que nos apoia? Conheces a Celfix? Eu conheço. Seguinte, ó, inclusive larguei um celular hoje pra Celfix. Presta atenção. A Celfix, fez bem. A Celfix é assistência do teu dispositivo móvel. Ligue para atenção. 980576937, fala com Daniel Rocha. Em até 2 horas ele te entrega o teu dispositivo. Pode ser tablet, pode ser aquele StarTAC. Lembra do StarTAC, aquele gigantão que fala no meio do mar? Sim, aquele. Não. Então, Motorola V3 Black. V300 é melhor. Na época era, né? Eu falei com o Daniel antes de vir, ele me falou que ele vai inaugurar a loja essa semana. Olha aí, meu. E ele disse que é pra dar ênfase, bastante ênfase em conserto na hora. Olha aí. O cara chega lá, obviamente, né? Ele disse assim, tem coisas que não dá pra consertar na hora. Por exemplo, a tela quebrou. E tem uma fila também, né? Não, e ele disse assim, a tela quebrou, tá ligado? Tu tem que colar e esperar secar. Não tem como ficar uma hora. Não, mas tem consertos que ele disse que chegou lá. Se ele viu que dá pra resolver na hora, ele já resolve na hora, já sai dali, já feliz, né? contente. Cola tenaz, cola branca, às vezes demora pra com o telefone melhor. Aí, então deixa eu só repetir o número 98057-6937, tá? Celfix, rapidez e preço justo. Maravilha, valeu Celfix, valeu. Bom, galera, vamos lá, então, reforça aí o WhatsApp pra nós. WhatsApp 989342959. Galera, continuem participando. Vem, Jeves. Então, vai rolar minha vinheta ou qual é que é? Só pra avisar o pessoal que agora a nossa live tá 100% com áudio, com vídeo, estamos já era a hora, operantes. Né? Você vai ouvir nosso amiguinho da técnica, Douglas Bota. Um dia a gente aprende. Não bota as culpas nele. Não, nós voltamos graças a ele. Tá. É diferente. Benção. Tá, então não vai rolar minha vinheta, é isso mesmo. Eu posso inventar uma aqui, vocês... A gente não pode fazer aquela ali? Sabia? Não dá pra ser assim, tipo a vinheta de entrada. 1, 2, 3. Você sabia? Não, tem que ser com efeito. Tem que fazer um efeito eletrônico. Faz efeito eletrônico. Vai lá. Eu vou fazer o efeitinho quando eu fizer. Tá, vocês. Tá, vamos lá. Atenção, 1, 2, 3. Você sabia? Nossa, cara, Que isso, cara. Estourou tudo. Aí eu fiquei cuidando aí. da vinheta, né? Aí não consegui controlar, daí estourou tudo, né? Olha aí. Foi embora. Enfim, Nilson Ranger, né, que é a personalidade que a gente veio trazer hoje aqui no quadro Você Sabia? Filho de um dos pioneiros da Assembleia de Deus na Suécia. Nasceu em 17 de abril de 1916, na cidade de Drammen, na Noruega. Aos 4 meses de idade, seus pais fixaram residência na Suécia, que é um país vizinho. Quando ainda era bem pequeno, foi consagrado a Deus pelo seu pai, que tomando-o em seus braços, orou assim: este menino eu coloco sobre o altar das missões para trabalhar na América do Sul. Em 1932, com 16 anos, foi chamado ao ministério. O Espírito Santo falou que deveria pedir sua demissão e se dedicar única e exclusivamente à obra do Senhor. Aí ele passa então a lecionar na escola bíblica para obreiros que a igreja oferecia na época. O Senhor o chamou e ele simplesmente obedeceu. Aí é aqui que a gente entra na parte da obediência. Tá até em negrito aqui no telefone. Aí eu botei em negrito que é pra ficar bem, entendeu? Bem legível. Em 1941 ele se casa então com a irmã Mary Christensen, né? Que também é natural da Suécia. Mas de Mary Christmas. Exatamente. Ele atendendo um forte chamado, ele e a sua esposa e os seus filhos, na época já daí Gunila, né, uma menina, e Pedro, após terem servido o Senhor por 14 anos, eles viajam para o Brasil. E aí eles chegam no Rio de Janeiro em 8 de novembro de 1946. Aí entra uma curiosidade aqui, ó. Na época, lá na Suécia, era muito comum que as crianças, os meninos, tivessem cabelo comprido. E aí o Pedro chega aqui com o cabelo comprido e as pessoas acham que ele é uma menina e eles são obrigados a cortar o cabelo do piá, pra não achar que é uma guriazinha. Aí logo então em seguida eles vieram para Porto Alegre, onde começou a estudar suas primeiras lições da língua portuguesa, né? E aí começou a realizar então aí suas campanhas de estudos bíblicos na capital e também no interior. Em agosto de 1948, Nilson Ranger e família dirigem-se a Bagé, né? Aí entra aqui uma outra curiosidade, que a irmã Mary, na chegada a Bagé,
estava sentado em cima de das malas dele com uma criança no colo e foi abordado por uma mulher que perguntou para onde eles estavam se dirigindo. E a irmã Mary respondeu para essa pessoa assim, ó: nós viemos para Bagé trazer a mensagem de Jesus Cristo para a salvação. Aí a mulher disse para eles assim, ó: a senhora vai dizer que vocês são evangelistas? Então é melhor que voltem de onde vieram, porque aqui vocês não vão arranjar nada. Bela recepção. Baita Top. recebido. Daí eles se instalaram na cidade e o primeiro bagiense que assistiu a um dos primeiros cultos, ele chegou vestido de pale bombado, né? Até hoje é com assim. as botas, né? E aí ainda com um chapéu aba larga, lenço vermelho no pescoço e cheirando a cachaça. Mas. Esse é dos bagualos. E aceitou Jesus, né? Ah, E esse cara, quando se tinha notícia dele, já tinha passado 20 anos, ele continuava firme nos caminhos do Senhor. 20 anos depois disso. pensa. Então assim a igreja foi fundada em Bagé. O evangelho se espalhou por Dom Pedrito, São Sebastião, Lavras do Sul e Pinheiro Machado. Diversos templos foram construídos nessas cidades. Em 1955, a família Taranger sai de Bagé em direção a Porto Alegre para assumir a presidência da Assembleia de Deus no estado, né? Atendendo ao convite do também missionário Gustavo Nordlund. O pastor Nils Taranger faleceu em 5 de janeiro de 2003, com 85 anos. Contudo, o seu legado permanece até hoje por meio da Sociedade Beneficente Esperança, né, que é a mantenedora de algumas entidades que tem em Porto Alegre em parceria com a Igreja Assembleia de Deus. Aí tem algumas coisas que eu separei aqui, ó, que é o internato, o Lar Esperança, né, um internato com capacidade para 100 crianças. E aqui entra mais uma curiosidade: esse internato ele foi criado através de algo que aconteceu com eles. Eles tiveram a sua casa assaltada. A casa deles foi assaltada e eles viram que foram adolescentes que fizeram aquilo. E a irmã Mary sentiu no coração que eles deveriam fazer alguma coisa pelos adolescentes. E eles criaram Lar Esperança. Sabe? Que mente, né? Loucura, hein? A oportunidade, né, ela vem da onde a gente não imagina, né? Deus tocou no coração dela para que eles fizessem esse Lar Esperança. E eles também têm uma creche para 100 crianças carentes em idade escolar, tem um lar de idosos, Gustavo Nordlund, tem a Clínica Esperança, que atende crianças com HIV, soropositivos. Cara, e não é pouco comum saber de crianças que entram lá com vírus e saem de lá curadas. Meu Deus. É muito Eu comum até me de arrepiei acontecer. aqui agora. E também tem o Instituto Bíblico Esperança, que é o IBE, que é onde tem cursos de teologia, além de cultos, enfim, pessoas, e ele é também um internato. Isso que é legal. E o amor do pastor Nils pelo estado, ele era tão grande, né, que quando tu perguntava pra ele, de onde é que o senhor é? Ele dizia assim: eu sou gaúcho de Bagé. Sempre dizia isso. Que legal. E eu tive a oportunidade de conhecer ele, né? A minha infância, eu passei boa parte dela no Lar Esperança. Eu não era... Tu era uma criança com algum problema? Não era uma criança do Lar Esperança, mas é que o pai trabalhava lá, né? Entendeu porque que ele não apanhou do pai dele, né? O pai pois dele é. desistiu, largou ele lá. É. Queria esse guri pra mim. E, cara, assim... Por isso que não apanhou. Ele era uma pessoa muito amorosa, cara, tanto ele quanto a irmã Mary. Eu tive a oportunidade de conhecer eles e eu lembro com muito carinho deles dois, né? E eu trouxe hoje aqui mais uma curiosidade, que é o chapéu da pilcha do pastor Olha Nils Taranger, que está aqui aí. conosco, tio. E Então, quanto assim, ó, custa isso aí pra nós aqui? Isso aqui não tem valor, não tem preço. Mo- É uma coisa que- mostra ali na live, Esse ele, pessoal, chapéu, olha. ó, o pessoal da live, ó. Esse chapéu Tava aqui que com vocês ele. estão vendo aqui na minha mão, tá? É o chapéu que o pastor Baixar Nils a usava. máscara. A cabeça dele era pequenininha. Pequenininha. Ele era bem baixinho. E foi daí que saiu o nome do Nils. Na realidade, o meu irmão, o pai, também tem esse nome por causa dos missionários suecos, né? Teu pai tem esse nome, Nelson, como assim? Nelson é por Ah, causa tá, dos missionários Nelson. suecos, né? E E o Nilson Nilson deve também? ser também, não sei. Quem é que vai dizer, né? É. Então esse chapéu que eu trouxe hoje aqui é uma relíquia. Uma relíquia Um souvenir. que eu tenho guardado em casa. Não tem um... Bom, eu devo estar... Não sei se eu tô viajando. Não tinha um museu, um memorial, alguma coisa assim na igreja? Existe um memorial dele, né, do pastor Nils Taranger, que tá toda a pilcha dele lá, exceto o chapéu. Já sabemos aonde está o chapéu. Não compartilhem esse programa. É sério? Só não tá o chapéu dele e a faixa que tá comigo.
Tá brincando, cara? É sério, cara, é sério. Ah, que massa. Não me pediram. Eu não sei se então- isso é massa ou se é Agora triste. Ou eles não sabiam, né? Agora Não, já ele era. sabe assim, ó, o Vires, que é um dos filhos do pastor Nilson Taranger, ele sabe que tá comigo, né? Já falei pra ele. Inclusive tá na justiça agora correndo. É que na verdade, mandar assim, ó, mensagem eles pra não ele, te sabe? procuraram, Não devolvo. não te eu disse procuraram pra ele que não ainda. devolvo. Eles não te procuraram ainda porque no culto não podia usar chapéu, entendeu? Ah, sim, Ah, vai. é. Mas é, cara, Ele só tinha um chapéu só também, não tinha? Vê, é, um chapéu. então mas ali, é que ó, era da pilcha o dele, novo, ele o novo quadro e interessantíssimo, e até tu tinha falado pra galera enviar pra nós alguma sugestão, né? Exato, galera. Assim, ó, tipo, essa é uma curiosidade que eu já tenho. Como eu falei, tipo, como eu conheci a história dele. Inclusive, também tem um livro, né, que é da CPAD, que é Nilson Taranger, Coração Missionário no Sul do País. É um livro que conta toda a história, tem muitas curiosidades, muitas coisas que, cara, é sério, assim, ó, é de se arrepiar lendo, assim, e ver o que Deus fez através da vida dessa família. E como eu falei, assim, tipo, essa é uma curiosidade que eu trouxe porque já era uma curiosidade que eu sabia. Então fica a dica pra vocês aí que tem algumas curiosidades, tanto bíblicas quanto da nossa igreja, né? Mandem pra nós pelo WhatsApp, pode ser pelo WhatsApp, né? E até os... Pode ser pelo WhatsApp, Facebook. Qualquer sugestão. Inbox da Inbox, Inbox, no Facebook, Pra quem o Neverson tira o chapéu agora? Beleza, vamos lá. Nohan, Olha aí, vamos lá, né? Algumas dicas. Fora agora um pouco do assunto. Aproveitar o momento. Semana passada eu já queria falar sobre isso, mas não deu porque, enfim, foi bem corrido, né? Mas pra você, ainda sobre aquele assunto Enem. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre teste vocacional. O pessoal que está saindo do ensino médio, o pessoal que já saiu, né? E ainda está definindo a sua profissão, o seu emprego, aquilo que ele vai querer levar pro resto da vida. É muito importante isso, pessoal. Por quê? Eu tive esse problema. Quando eu terminei ali o ensino médio, eu pensei, e agora o que eu vou fazer? Porque, enfim, depois disso já ano é sabático. faculdade. O ano sabático é pior ainda, esquece de tudo. Aí, já vem faculdade agora. Publicidade, design, o que eu vou fazer? Engenharia, arquitetura. Era ali as vertentes, né, que eu conhecia. Faço Então- design, publicidade ou dou orgulho pros meus pais? Então, pessoal, outra coisa. Eu perdi, se não me engano, a aula que fizeram um teste vocacional. Eu não fui, aí perdi. Aí qual era a tua Aí vocação? virou músico. Aí eu vi. Aí ele não sabe até hoje a Ah, mas do vocação, que tu resolveu fazer trabalha? arquitetura mesmo. Eu vou fazer isso aqui, né? Não, mas olha só, é interessante. Não é só o teste vocacional, né? Você pode estar procurando alguma coisa aí, deve ter online também, mas você conversar com alguns profissionais. Aproveitando aqui, vai ter a nossa EBO, vai ter ali uma cartilhazinha com vários patrocinadores ali, tem diversas profissões, diversas pessoas. Conversa, no meio da nossa igreja temos muitos profissionais, desde engenheiros, temos pessoal que trabalha com confeitaria, gastronomia. Você pode conversar com alguns, tem o Neverson também, que trabalha sobre o Senac, lá tem diversos cursos. Tem muita coisa lá. Gastronomia. Gastronomia tem lá, né? Fui numa banca esse dia, cara. Nunca comi tão bem na minha vida. É incrível Olha o que aí, eles fazem. coisa E boa. ainda disse que tava ruim. Não, Esse aqui eu não não gostei. Quero E comer outra de novo. coisa, é interessante você saber a sua profissão, voltando aqui agora ao assunto do Enem, pois ano que vem já vai abrir as inscrições aí de ProUni. E quando você faz ali a sua inscrição do ProUni, num programa posterior vamos estar falando, você tem que colocar ali a opção do curso, né? E, enfim, o curso que você quer seguir, enfim, a profissão, né? Então, se você não sabe, não adianta você tirar uma nota ótima no Enem, mas você ficar ali procurando o curso na hora que você vai preencher. Então, não faz sentido não. Então, estude, procure, venha conversar com profissionais da área. Temos profissionais de administração. Nosso pastor fez curso de administração, você pode estar conversando com ele. Temos aí advogados, pode falar com um dos componentes da mesa aqui, meu irmão. Pode O falar, Caetano. As faculdades Caetano. fazem teste vocacional. Eu fiz na Ubra uma vez. E o que deu lá? Não Deu nada. administração. Deu radialista. Então, pessoal, fica aí a dica para você. O Lion também é engenheiro civil, eu curso arquitetura, pode conversar comigo caso você queira tirar algumas dúvidas. E nada melhor do que você trabalhar na profissão que você gosta. E daí não é trabalho, né? É uma diversão, você está ali se divertindo no seu trabalho. Então, procure fazer algo que você ame, que você faça com amor, para fazer bem feito, né? É isso aí, maravilha. E pra não ter que virar professor, né?
Nós temos aqui uma mesa repleta de pessoas, né? Com muito conhecimento. O Lion pode ver ali que ele manja bem dos números ali, né? É porque ele é um engenheiro. E de fazer lives. Né? Então, Isso aí nós é um temos o exemplo. Caetano aqui também, que é Advogado, advogado. sanguessuga. Fala aí, Caetano. Olha aí, Oi, Caetano. Fala, É Caetano. que é o seguinte, pessoal. Não veio hoje. Fica debochando porque o cara não veio. A gente já Então deu tá aqui, aqui pra se botou, viu? defender. E inclusive você tá ouvindo aí, ó, Caetano. Nós, né, o teu nome já tá aqui na listinha, a gente já encaminhou tudo isso aí pro. A Coca é tu Caetano que está, paga. o Caetano está nos Nossa. assistindo A pela co- live. a Comentou Coca na semana aqui que sobre vem. o áudio e Então tal. não veio porque não quis mesmo. Ou tá com uma 4G muito boa, né? Tá nos assistindo lá no carro dele, esperando fazendo transferências e essas coisas todas do carro. Ah, isso aí Tá demora. transferindo um Tá preso bom, a gente pra. perdoa. Exatamente. Ele tá saindo do central pro Suzete. Charqueadas. Já sabe que a Coca semana que vem é com ele, né? É. Não tem um negócio aí que é 3 falta, o cara... Ah, é verdade, né? Vamos fazer Essa uma é a listinha. primeira. Não, é uma. É Vai uma. ter inclusive aqui vou botar um quadrinho quadro aqui oral. que nós vamos colocar o nome de cada um. Você me lembrou Fala aí, da Pi. dominical, aquela árvorezinha com a maçãzinha. Tá. Eu peguei Tá. 2 reportagens aqui que... Tá. Tá, ok. tipo, deu. Senta lá, Eu vai. peguei 2 matérias que me chamaram a atenção. Lá nos Estados Unidos tá acontecendo algumas proibições, assim, sabe, do evangelho e tal. Numa escola tinha um professor que se reunia com os alunos no horário de almoço para estudar a Bíblia. E a escola proibiu. E também tinha uma igreja que ela fazia essas ações comunitárias e distribuíam alimentos toda quarta-feira para 100 pessoas, moradores de rua, e a prefeitura também proibiu. Então parece assim que está havendo um aumento assim da perseguição aos cristãos nos Estados Unidos, assim. Me chamou a atenção isso aqui, porque saiu as 2 coisas essa semana, assim, e quase juntas, sabe? Em estados diferentes. E imagina que isso que o presidente se declara cristão, né? É O verdade? presidente dele se declara Mas cristão. não, complicado. É complicado. Isso é o fim dos tempos. Dentro de tudo isso, dentro do nosso tema também sobre obediência, a gente lê aqui, e a Pi lê algumas coisas, já leu nos demais programas sobre o quanto que o mundo ele está trabalhando para corromper, para destruir, para acabar com a família, enfim, tantas outras coisas. Então, assim, ó, nosso papel dentro disso tudo é fazer a obra de Deus, é representar bem, né, os cristãos. Só que a obediência ela entra diretamente nisso aí tudo. Porque às vezes é tão simples nós obedecermos. Só que, claro, eu sei que cada um tem um pensamento. Cada um de nós tem. Cada um de nós tem um pensamento sobre uma coisa. Às vezes a gente vai discutir sobre um tema aqui e a gente tem convicção sobre aquilo ali. Quando tu escuta uma outra opinião totalmente diferente da tua, tu às vezes até fica pensando, pô, mas eu acho que realmente não tinha nem pensado por esse lado. Né? Então, assim, ó, a obediência, ela vai facilitar muito a nossa vida dentro da nossa convivência e vai nos trazer benefícios para a nossa vida espiritual ao longo dela, né? Então tu pega assim até o que o Jeves falou ali sobre o pastor do Staranja. Ele falou que o pastor obedeceu. Em algum momento ele teve que obedecer. E nós temos também história de diversos irmãos, inclusive do pastor Eliel, que ele largou tudo. Ele tinha uma vida, uma carreira, nossa, muito bem sucedida, e ele largou tudo para ir para a África. Né? Então, assim, Não é fácil. ele teve que obedecer. E eu tenho até dentro da minha casa mesmo, meu pai, a gente já passou por diversas situações que ele teve que fazer uma escolha baseada em obedecer. Ele teve que obedecer uma ordem. E Deus tem abençoado, Deus tem sido com a gente, porque muitas vezes é muito melhor tu atravessar um vale na obediência do que tu talvez achar que tu tá muito bem na desobediência. Né? Então, a obediência ela vai nos guiar pelo caminho correto. Se nós obedecermos, se nós ouvirmos os nossos líderes, os nossos pastores, Deus vai com certeza nos honrar. Deus vai nos honrar, sem dúvida. Não é... É verdade, ouvindo sempre as pessoas certas é que não tem... Obviamente, a única pessoa que vai querer o teu mal, justamente, é o nosso inimigo, né? Mas, se tratando de nosso pastor, se tratando de nossa liderança, ele não vai ter o desejo de pegar assim, eu quero ver aquele jovem se dando mal. Esse é o meu objetivo como liderança. Então, O Fábio mesmo falou... é importante obedecer aquilo que eles colocam, porque realmente eles oram e buscam uma, enfim, inspiração de Deus para isso. O Fábio falou na entrevista que eu fiz com ele, o pastor, aquele dia, que ele disse, né, que o
O jovem, ele pode ser uma influência, né? Quando ele se espelha em alguém, né, mais velho, alguém com mais experiência, né? Então, exatamente isso. Eu acho que a obediência, ela também pressupõe isso, né? Tu tem que... Paulo disse, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Exato. E assim como a gente tem muitos exemplos de pessoas que se deram bem pela obediência, a Bíblia é repleta de exemplos que se deram mal pela desobediência, né? Saul. Saúl, exatamente, estava falando aqui nesse Fala aí, programa. Jonas acabou até se dando bem no final da história, né? Sansão. Sansão, Sansão. eu pensei no Sansão. Inclusive tem a mensagem de Samuel, né? A própria vida de Samuel é uma vida de Samuel. obediência, né? Porque Sim. Nossa. a mãe dele fez aquele propósito e se ele não tivesse obedecido e seguido o que a mãe dele queria, provavelmente a história de Israel tinha sido diferente. Saul aqui, na primeira Samuel 15:22, ele fala: caso tenha o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, ele fala, né? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quando Saul desobedeceu ali, né? Pegou, vou fazer um sacrifício já que ele não chega. E vou fazer aqui de uma vez, mas na verdade ele não tinha competência pra isso. É tinha melhor que tu esperar. obedecer do que tu ter que pedir perdão depois. Com certeza. Então Muito vamos melhor. obedecer, galera. Vamos obedecer. O jovem gosta de desobedecer. 17 horas e 55 minutos. Vai lá, Vamos vai. lá? O pessoal que está nos ouvindo, está pela live, o irmão Amarildo, evangelista Nelson Souza, Marco, a Giza pedindo abraço, uma galera pedindo abraço aqui, Eliezer. Lembrando que hoje, né, o Eliezer puxou nossa orelha aqui, hoje é dia do músico. Eu já ia Tava na largar pauta, né? Tava na pauta. Parabéns, músicos! Tá? ia largar aqui um- Dia dos músicos. E nessa acabou com o meu sexta-feira, às 8 horas, tem ensaio da região 4, lá na Florença. Ensaio Tá? do coral da UJADV, pessoal. Isso aí, é Ensaio para do coral da cooperar UJADV. justamente no aniversário de 70 anos da igreja. A UJADV tentar ir força máxima para essa escala. E aproveitando os anúncios, vai ser na Florença. É que o ensaio Não, é quando é que vai ser o aniversário dia de 70? 17, se eu não me engano, né? 17 de É na dezembro. ceia do campo, É na aquela? ceia do É, na campo. ceia do campo. Na ceia do campo. E aproveitando os anúncios, tem também encontro de jovens no setor Pinheiro, né? Dia 24 agora tem um... Tu ia Já falar tô isso? anunciando já há 3 semanas. É, tipo, Desde que iniciou o programa, o meu objetivo é falar sobre... Era falar do Depois que encontro. passar dessa data, ele já nem volta E chegou o mais. momento, então, agora final de semana, o encontro de jovens no setor Pinheiro. E Sexta-feira tem nós vamos também estar aqui, cantando. ó, o irmão Daniel, que ele era ali da Santo Tomé, agora ele tá em Nova Santa Rita, ele tá acompanhando a gente desde o primeiro programa. Ei, Deus abençoe, irmão Daniel. Nosso líder, irmão Mas Fábio, não- dizendo que conseguiu pegar o finalzinho do programa e está na escuta também. Vai, Maravilha, ainda bem que bênção. não pegou nisso, né? Tava uma benção, irmão A Fábio. gente não pode esquecer de dizer quem foi que ganhou. É, o Olha ganhador. aí, nós ia acabar. Olha aí, meu. Ninguém mandou aí cobrando. E aí, não vão dizer? Nós estávamos segurando até o final. Então pra tá, manter a vamos lá, audiência. vamos lá, vamos falar então. Que Quem? merece isso aí? Não Quem? merece uma Quem? vinheta Quem? isso? Rufem os tambores, vai. O Rufem os tambores. Tipo, eu não sei muito fazer tambor. Uns tambor meio sem Quem que vai ritmo. falar? Eu que vou falar? Pode falar. Ah, gente, o ganhador de hoje Detalhe, tá com glitter, né? Com glitter. Com É. glitter. E eu quero ver no celular do ganhador, tá? Não adianta Vai dar botar, paz. exatamente, vai botar no celular dele e nos apresentar. Bom, gente, o ganhador hoje era quem mandasse primeiro, né? Primeira pessoa que mandasse ali a Primeiro, resposta o mais desocupado. correta. Então, a pessoa que estava, né, mais desocupada no momento. Mais atenta. que tá Não, e curtindo. tava atento aí, o nosso É. ouvinte, né? Esse ouvinte Deus tá te sempre abençoe, hein, atento. ouvinte, viu? É que a Tava lá gente virando uma massa tem lá, intimidade com fone. pra Nosso, incomodar. nosso querido ouvinte tava lá virando que nos uma massa. acompanha nos Nos momentos. intervalos do trabalho dele e hoje tá de férias, foi tu, Jô. Olha aí, Hoje foi o Jô. Parabéns, Jô! Então Vale agora, a pena, viu? Jô, Está ó, sempre na escuta. vou te pedir uma coisa. Tira uma foto quando tu. É pra Ó, patroa ó, Miriam, ele acabou de escrever. Não não, tem eu- essa. ó, É pra ti. Eu sou tu ouvindo pra mim. Foi Tira eu- uma foi tu foto. que respondeu, Jô, não foi Atenção, hello. Aqui, ó. Faz uma print. Tira uma foto quando tu for ganhar lá o teu prêmio. Tira uma foto lá com o Daniel. Né? É Pode lá crer. que ele vai pegar com o Daniel, lá, né? lá com o Daniel. Nós isso aí Podíamos, mesmo. inclusive, Ainda mais que ele tá de férias. combinar e ir junto, né? Não. De repente, Fazer, Não. A gente podia Não, fazer não, a live sim. quarta-feira lá no dia da Fazer Pode uma ser, pode cobertura. ser, hein? Cobertura do da programa. entrega do... Pô, Bom, galera, ó. primeiro brinde Dezesse- do programa entrega. 17 horas. E atenção, galera, que vai ter mais, viu? Semana que vem tem Vai mais. ter mais. Isso. Nós vamos levar o Fiquem São Félix da ligados. falência.
Então tá, pessoal, e orem por nós, orem pelo programa, escutem, compartilhem todas as informações, divulguem, não esqueçam, divulguem, isso é muito importante mesmo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tem mais alguma coisinha? Tem uma coisinha. Nós vamos ter uma pequena alteração nas nossas pesquisas interativas, que elas não ficarão mais no ar após o programa. Nós tiraremos ela do ar após o programa e no fim de semana colocaremos a da próxima semana. Então fiquem ligados e votem antes do programa para termos números reais aqui para apresentarmos. Amém. Isso aí, Só pra falar assim, ó, próxima semana um assunto bem pesado. Bem Pesado pesado, mesmo. vai ser top. A semana que vem vai estar top. Vai estar Vai top. lá. Vai Gente impactar. de nome, gente de Vai nome impactar. pesado. Então, assim, ó, gente, divulguem o aplicativo da igreja. E não divulguem o programa. não só essa questão, porque é um assunto extremamente relevante. Com Cara, certeza. e atual, né? Atual e Atual relevante. demais. Então, a gente vai- Então fiquem de olho na nossa página aí já pra conferindo ali a nossa live. Exatamente. Compartilha a live também, né? Depois. Compartilha. Vamos lá, galera. Vai. Só mais uma coisa, né? Tipo, 17 horas e 59 minutos. Vai. né? Vai. Nos deem dicas se vocês quiserem melhorar. Temas. Precisa Essa fazer, semana mas a Isadora até me mandou uma ideia de um tema. 2, Tá. 1. É isso aí. Valeu, Beijo, galera. Bianca. Grande Tchau, abraço. beijo, Acabando. Cris, Tchau, beijo, gente. João. Acabando. Um beijo, João. Tá acabando. Tchau.